Gente, os irmãos bem sabem, no domingo passado, nós demos início à exposição da carta de Judas, né? Nós vimos a primeira parte do primeiro versículo de Judas. Nós vimos lá, né? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Nós vimos domingo passado apenas a primeira metade desse versículo, né? É Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Nós vimos no domingo passado que esse Judas aqui, que a carta de Judas se refere, é o Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos também, aprendemos também algumas aplicações para as nossas vidas com base nesse Judas, né? Nós vimos que nós devemos ser humildes, né? Nós não devemos nunca abandonar os nossos parentes, né? Devemos sempre ter esperança que nossos parentes um dia venham a conhecer ao Senhor Jesus Cristo e se converter, assim como Judas. Ele foi um cara que não cria em Jesus durante o ministério de Jesus, mas aí ele, futuramente, ele veio a se arrepender dos seus pecados e crer no nosso Senhor Jesus Cristo e assim ser salvo, né? Não era porque ele era parente sanguíneo de Jesus que ele já tinha a sua salvação garantida, mas é porque ele cria no Senhor Jesus Cristo e assim ele pôde ser salvo. Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa exposição aqui de Judas e nós vamos ver a segunda metade aqui do primeiro versículo. Nós vamos ver o seguinte: aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Esse é o texto que nós vamos estar focados hoje, esta noite. Eu gostaria que os irmãos entendessem, como eu já disse na semana passada, que o texto que a gente está lendo, ele é uma carta. E como uma carta, ele tem o seu autor, né, o seu remetente, a pessoa que está enviando a carta, e ela tem também os seus destinatários, ou seja, as pessoas que vão receber a carta, ok? E hoje nós vamos focar nessas pessoas. No domingo passado, nós focamos no remetente, nós focamos no remetente, naquele que estava escrevendo a carta, que no caso aqui é o Judas, irmão do Senhor. Hoje nós vamos focar nos destinatários, né, no plural. Aqui na carta de Judas, ele identifica esses destinatários com 3 características. Ele diz que ele está escrevendo essa carta presta bem atenção nesse aos, ele está escrevendo para, né, aos chamados. Aí observa que tem uma vírgula aí na Bíblia de vocês. Santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Ok? Ele apresenta 3 características aqui sobre as pessoas que estão recebendo essa carta. E é isso que a gente vai observar aqui esta noite. Mas eu quero que vocês observem bem essa vírgula aí, porque quando nós lemos esse versículo de uma forma direta, de uma forma rápida, muitas vezes a gente esquece dessa vírgula. E a gente pensa que ele está escrevendo àqueles que são chamados de santificados. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele está escrevendo aos chamados. Os chamados aí é uma característica isolada, né? Aí tem uma vírgula, aí é outra característica. Santificados em Deus Pai, aí vírgula, e conservados por Jesus Cristo, ok? Então nós temos 3 características aí. Outra coisa que eu queria observar com os irmãos, antes de se aprofundar aqui, é que em algumas versões da Bíblia, ao invés de santificados em Deus Pai, nós vamos encontrar amados em Deus Pai. Não é isso? É assim que está aí, queridos em Deus Pai, amados em Deus Pai, certo? Isso acontece porque no original grego, nós temos uma variante aqui nos manuscritos. O que é isso? Em alguns manuscritos gregos, da onde se traduz a Bíblia, existe, ao invés de santificados, existe a palavra amados ou queridos, certo? Algum copista ao longo da história, né? Vocês sabem que a Bíblia que nós temos, elas são cópias, né? São traduções, que nós temos a Bíblia em português, então elas são traduções de cópias que foram feitas lá do texto original. Então, quando o autor de Judas ele escreveu essa carta, ele escreveu lá em grego, lá no primeiro século, e essa carta foi copiada várias vezes ao longo dos séculos, até chegar a nós. Para vocês terem uma ideia, existem aproximadamente 5.000 manuscritos do Novo Testamento, certo? Entre manuscritos completos, fragmentos, né? Novos Testamentos completos, tudo conta aí, tudo somado dá aproximadamente 5.000. Em alguns desses manuscritos, nós temos a diferença lá na palavra grega, que é uma diferençazinha, irmão. A palavra lá, eu estava
dos meus estudos aí durante a semana, eu estava observando que essa palavra, ela é muito parecida com a outra no grego, no português não, certo? Ela muda, parece que é umas três letrinhas na palavra, mas você assim olhando de longe e você comparando uma com a outra, você pensa que a palavra é a mesma. Então, muito provavelmente, é por conta disso que nós temos essa versão, essas diferenças na versão, certo? Aqui na mensagem de hoje eu vou me basear como está no texto Receptus, no texto grego do Novo Testamento, que é o texto que foi usado pelos reformadores da igreja, né? Da época da Reforma Protestante, é o texto que tem mais uma maioria de manuscritos que apoiam esse texto, e na maioria desses manuscritos nós encontramos a palavra santificados em Deus Pai ao invés de amados, tá certo? Então a mensagem vai ser baseada em cima desse manuscrito, beleza? Então eu não vou falar sobre os amados em Deus Pai ainda, nós vamos falar sobre ele em outros versículos aqui da Bíblia, mas aqui nesse texto nós vamos focar nos santificados em Deus Pai, ok? Falando já tudo isso, vamos dar início. Quem são os destinatários aqui de Judas, ok? Veja, como já falei, ele apresenta 3 características. É importante, irmãos, que a gente entenda o seguinte, essas 3 características são características pertencentes à Igreja de Jesus Cristo, né? Vou repetir, essas 3 características aqui juntas e apresentadas de forma plural, como o autor de Judas ele está apresentando aqui, ela identifica a Igreja de Jesus Cristo. Quem é que na história da humanidade e na história do mundo, né, pode ser chamado daqueles que foram chamados, daqueles que foram santificados e daqueles que são conservados por Jesus Cristo? Apenas a igreja do nosso Senhor. Então, isso aqui é importante. Se vocês lerem Efésios, vamos lá para Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aí, olha só, ele está falando para a gente amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, certo? Aí ele diz que Jesus ele se entregou pela igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que eu quero que os irmãos observem aí? Ele está falando do relacionamento de Cristo com a igreja, não é isso? Lá em Judas, nós vimos que ele está escrevendo aos chamados, aos santificados e aos conservados por Jesus Cristo. Observe essa carta aí de Efésios, tá? Aí diz assim, ele diz que Jesus, aqui no versículo 26, ele está purificando a igreja com a lavagem da água pela palavra, né? Lá em Romanos, nós vemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra, ok? Então aqui nós podemos fazer uma comparação com o chamado que Judas está fazendo lá. E a santificação, irmãos? Onde é que está? A santificação está quando diz assim, ó, e que se entregou para a santificar. Então olha a santificação aí. E a conservação, irmão, está onde? A conservação está no fato de que ele diz assim, ó, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa. Quando Jesus morreu pela igreja e está a santificando, ele está garantindo que ele vai apresentar a sua noiva a ele como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. Então aí nós vemos a conservação. Essa comparação não está tão clara, mas eu quero só que os irmãos observem isso, para que os irmãos entendam que Judas, lá na carta dele, ele está escrevendo para a igreja. Ele não diz assim, ó, eu estou escrevendo para a igreja tal, a igreja... Não. Ele diz assim, ó, eu estou escrevendo aos chamados, todos aqueles que foram chamados, aos santificados por Deus Pai, todos aqueles que foram santificados por Deus Pai, e aos conservados em Jesus Cristo. Todos estes, juntos, nós sabemos que eles formam um povo. Que povo é esse? A igreja. Por que isso é importante? Por que eu estou enfatizando nisso? Porque o tema da carta de Judas, irmãos, é a infiltração de falsos cristãos dentro
da igreja. O tema da carta de Judas é a infiltração de cristãos, de falsos cristãos, dentro da igreja. E ele vai apresentar para nós várias características desses falsos cristãos que estão no meio da igreja. Só que eles não são igreja. Entendam isso. Eles estão infiltrados no meio da igreja. Observe aí o versículo 4 de Judas. Ele diz assim, ó. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero que vocês observem isso. Por que que isso é importante? Porque ao longo da carta de Judas, ele vai falar desses intrusos, ele vai falar desses infiltrados. E a gente tem que entender que ele não está falando da igreja, ele vai estar falando dos infiltrados dentro da igreja, certo? E quando a gente for fazer o resto da exposição de Judas, eu quero que os irmãos entendam isso. A igreja de Cristo, ele identifica aqui no início da carta. Ele diz que aqueles que são igreja de Deus, aqueles que são salvos, são chamados por Deus Pai, são santificados e são conservados. Sobre os outros lá, os infiltrados, ele vai falar várias outras coisas que a gente vai deixar para as próximas mensagens. Mas aqui eu quero que vocês observem isso. Por que que eu quero que vocês observem isso? Porque a gente vai fazer um contraste. Quando a gente for estudar o resto da carta, eu quero que os irmãos tenham isso em mente. Que a igreja é uma coisa. Os infiltrados dentro da igreja são outra coisa. Certo? Mas hoje o foco aqui é no versículo 1 e a gente vai estudar algumas coisas sobre a igreja de Deus. Mas a primeira coisa que nós vamos observar aqui é essa palavra chamado. O que é isso, irmão? O que é que significa isso? Gente, ó, vocês deixam aberto aí na carta de Judas. Eu vou ler várias passagens bíblicas com vocês. Vocês não precisam abrir todas as passagens bíblicas. Essa mensagem vai estar gravada. Vocês podem futuramente assistir pelo YouTube, certo? Mas eu não vou postar logo ela imediato, não. Eu vou gravar, aí eu vou editar ela e vou colocar todos os versículos lá, caso os irmãos queiram ver. Mas eu gostaria muito que os irmãos prestassem bastante atenção nos versículos, beleza? Então vamos lá. Essa palavra chamados, irmão, ela se refere a um chamado divino. Olha o que é que diz aí a palavra de Deus, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Portanto, não te envergonhes do evangelho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou, observa aí a palavra, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Gente, ele está dizendo aí, ó, que Deus nos chamou, certo? Deus, ele nos salvou e chamou com uma santa vocação. Quem é que chamou aqui nesse texto? Deus, certo? O chamado que Judas está se referindo lá no versículo 1 é esse chamado aqui. Ele é um chamado da parte de Deus. É o que na teologia, os irmãos que gostam de estudar teologia aí, é chamado de chamado eficaz. É um chamado que Deus faz e o homem atende. Porque ele é um chamado de Deus, é uma ordem de Deus. O que Deus diz, acontece. A palavra de Deus diz que no princípio Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Então esse chamado aqui, nós entendemos que é o chamado que Deus faz ao coração do homem. Como é que ele faz esse chamado ao coração do homem? Ele estabeleceu que esse chamado ele é feito através da pregação do evangelho. A gente anuncia o evangelho, e o evangelho por si só, ele já é um chamado. Ele é um chamado para que o homem se arrependa e creia em Jesus Cristo. Ele é um chamado para que o homem venha e creia em Jesus Cristo. Só que o chamado que nós estamos falando aqui de forma específica é quando Deus usa essa pregação do evangelho e ele vai ao coração do homem e ele chama, certo? Sabe quando Jesus diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Não é esse chamado aí que eu estou me referindo, certo? Esse chamado aí é o chamado do evangelho, as pessoas ouvem, mas é o chamado que atinge aos escolhidos.
E é este chamado aí que eu quero que os irmãos prestem atenção, que é o chamado que Judas está se referindo aqui. Ele está chamando de chamados aquelas pessoas que ouviram o chamado, certo? Aquelas pessoas que atenderam ao chamado de Deus. Então eu quero que vocês entendam isso. É quando Deus, ele vem de forma poderosa e ele age convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que a pessoa creia. Isso é algo que é feito internamente, é feito dentro da pessoa. A gente anuncia o evangelho, as pessoas ouvem, mas aí Deus usa esse meio de anunciação do evangelho para que as pessoas ouçam de forma espiritual. Quem aqui já crê no Senhor Jesus Cristo? Quem aqui já se arrependeu dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Vocês sabem do que é que eu estou falando. Um dia alguém pregou o evangelho para vocês, né? Sei lá, ou pela televisão você ouviu o evangelho, mas você ouviu o evangelho de alguma forma. Mas aí chegou um dia que Deus, ele agiu no coração de vocês. E essa ação foi tão poderosa que você não tinha o que fazer. Deus diz, vem, aí você diz, sim, Senhor, eu vou. É esse chamado que Judas está se referindo aqui. Então você que crê, você sabe disso. Certo? Talvez há alguém aqui que esteja passando por esse chamado nesse momento. Talvez você esteja ouvindo no seu coração Deus lhe chamando. Você sabe que Deus está lhe empurrando, está lhe puxando para perto dele, para que você creia, para que você se arrependa dos seus pecados e você viva para ele. Talvez alguém aqui esteja passando por este momento. O que você tem a dizer diante disso é apenas, sim, Senhor, eu vou. Porque mais cedo ou mais tarde você vem, porque é Deus que está chamando. Certo? Então é esse chamado que Judas se refere aqui. Agora Deus, ele nos chama para quê? Que ele nos chama, a gente já sabe, né? Mas ele nos chama para quê? Eu vou ler aqui uma passagem bíblica para vocês, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Que diz assim, ó. Se vocês têm habilidade aí na Bíblia, irmãos, para achar, pode procurar, tá? Mas eu vou correr aqui, porque tem muitos textos para a gente ler. Mas é como eu disse a vocês, não se preocupem que vai ficar gravado. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados. Olha só. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós fomos chamados para ter comunhão com quem? Com Jesus Cristo. O chamado que Deus nos fez é para estarmos junto de Cristo. O chamado que Deus pode estar lhe fazendo neste momento é para estar junto de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. Ainda que no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 9, nós vemos que Deus, ele nos chama para amar os irmãos e também para alcançar a bênção. Olha só, Deus, ele nos chama para amar os nossos irmãos e para alcançar as bênçãos. Não é só para estar junto de Cristo, não. É para estar junto também dos irmãos, olha só. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Olha só, eu vou ler de novo. Amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Olha, ele nos orienta a amar os nossos irmãos, né? E no versículo 8, ele nos orienta a sermos entranhavelmente misericordiosos e afáveis uns com os outros. E ele diz que para isto é que nós fomos chamados. Certo? Talvez você pense que, eu já aceitei a Jesus. Aí não vai para a igreja, não lê a Bíblia. Né? Eu já ouvi o chamado de Deus? Eu já aceitei o chamado de Deus. Será? Porque ele lhe chamou, mas ele não só lhe chamou, ele lhe chamou para algo. Para ter comunhão com Cristo, para amar os irmãos e receber também a bênção. Certo? Como ele diz aí, ó, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quando nós temos comunhão com Cristo, quando nós somos um com Cristo, nós também somos herdeiros, juntamente com Cristo, do seu Pai. Certo?
Outra coisa mais, Deus ele também nos chama para a liberdade. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, ele diz assim, ó, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Fostes chamados para a liberdade. Agora observe isso aqui. Tem gente que diz assim, ó, eu fui chamado por Deus para ser livre. E aí, peca à vontade, né? Eu sou livre, né? Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele te chamou para ser livre do pecado. Entendeu? Você é livre. Em Cristo Jesus você é livre. Aí olha o que o apóstolo Paulo ainda fala. Não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir-vos uns aos outros pelo amor. Então é assim que a gente usa a nossa liberdade. Aí o cara, eu sou livre, eu escuto o que eu quiser. Eu sou livre, eu assisto o que eu quiser. Eu sou livre de Jesus Cristo, eu vou para onde eu quiser. Não é assim, tá? Você é livre para escutar o que você quiser, para ir para onde quiser. Mas a sua liberdade é para você usar para a honra e glória de Deus. Ok? Você foi comprado pelo sangue de Cristo para fazer aquilo que Cristo quer que você faça. É essa a sua liberdade. Antes você não conseguia fazer isso. Por que você não conseguia fazer isso? Porque você era escravo do pecado. Mas agora você é livre. O Espírito Santo lhe capacita a não pecar, a você lutar contra o pecado e você está vencendo essa batalha. Que lá você tropeça, mas você está vencendo essa batalha. Mas ele não, o Senhor Jesus Cristo ele não te libertou para você continuar com o pecado. É como se você chegasse, o cara tá preso numa cela, aí você vai lá, ó, você está livre, a sua fiança foi paga. Aí abre a cela. O que é que o cara dentro da cela ele vai fazer? Ele vai sair da cela. Ele está livre. Se ele ficar lá dentro, a gente vai chamar ele de doido, né não? Meu irmão, tu já está livre. É assim que muitos crentes querem viver. Jesus abre a porta para ele, mas ele quer continuar lá no pecado. Ah, então não é isso, nós não fomos libertos para isso. Mas nós fomos chamados para ser livres. Continuando. Nós fomos chamados para a paz. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14 a 15, diz assim, ó. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corpos, corações, e sede agradecidos. Eu vou ler de novo. Versículo 15, Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo. Então, ó, você foi chamado para a paz de Deus. Aqui tem duas coisas aqui. Essa paz, ela pode significar que você está feito paz entre você e Deus, tá? Antes a ira de Deus estava sobre nós, não é isso? Antes a ira de Deus estava sobre nós, mas quando Cristo nos salvou, agora nós estamos em paz com Deus. Né? Ele nos ama e nós o amamos. Né? Paz. E pode significar também a paz de segurança. Em Deus nós estamos em paz. Gente, eu gosto de explicar a paz da seguinte forma. A paz, ela é o contrário da guerra. Quando a gente está em guerra, a gente está sempre preocupado, a gente não sabe o que é que vai acontecer, a gente fica aflito, a qualquer momento a gente pode receber um bombardeio, a qualquer momento a gente pode receber um ataque do nosso inimigo. Isso é estar em guerra. Mas quando nós estamos em paz, nós estamos bem, nós não estamos preocupados. Nós não estamos preocupados com os ataques que poderá vir, porque nós estamos em paz. Então é esse o significado de paz também, certo? Então nós fomos chamados para a paz. Né? Essa palavra paz tem a ideia de estarmos em paz com Deus e estarmos em segurança em Deus, ok? Dando continuidade. Nós fomos chamados também para pertencermos a Cristo. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Irmãos, além de estarmos em comunhão com Cristo, nós também pertencemos a Ele. Certo? Ele é uma palavra forte, mas é assim. Ele é nosso dono. Nós somos dele. Antes, nós éramos escravos dos nossos pecados,
Antes nós éramos escravos de Satanás, mas aí Cristo veio e nos comprou, certo? Ele não pagou o preço para Satanás, não. Ele pagou o preço para o nosso dono, que é o Pai. E agora nós somos dele, de Cristo. Então ele nos chamou para sermos dele. Dando continuidade, eu gostaria que vocês agora abrissem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Por que é que eu estou pedindo para vocês abrirem esse texto aí? Porque nós fomos chamados para várias coisas. Mas tem uma coisa aqui que é difícil de a gente engolir às vezes. Olha o que é que diz aí o texto. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Olha só aí, ó. Aqui Pedro está explicando que diante das autoridades, se nós agirmos corretamente, dentro do padrão, dentro das leis, fazendo o que é correto, pela lógica, é para ninguém fazer mal a gente, certo? Mas aí acontece, e mesmo a gente agindo dentro da forma correta, dentro das leis, fazendo o que é certo, as pessoas podem olhar para nós e não gostar de nós, porque nós somos crentes. Somos cristãos, né? E é isso o que Pedro está falando aqui. Se a gente pecando, a gente é esbofeteado, como é que pode dizer, a gente é punido, certo? Tipo, se eu estou andando em alta velocidade na rua e a polícia me para e me dá uma multa. Isso é normal. Eu não tenho que me gloriar disso aí, certo? É um erro, estou errado. Mas o que ele está falando é o seguinte: se eu estou andando dentro da lei, aí a polícia vai e me para, e ela olha que tem uma Bíblia dentro do meu carro, aí ela começa a procurar alguma coisa para me multar dentro do carro. Aí vai e me aplica uma multa, sem ter com quem me acusar daquela multa, mas me aplica porque é autoridade e tal. Simplesmente porque eu sou cristão. Aí é sobre isso que Pedro está falando. Esse sofrimento aqui, ele agrada a Deus. Agora entenda. Não é que Deus se agrade da gente sofrer. Não é isso. Ele se agrada da gente fazer o correto. Da gente agindo de forma correta, as pessoas ainda perseguem a gente, nos maltratam, e isso agrada a Deus. Porque o próprio Filho de Deus, ele também passou por isso. Olha o versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, gente, Cristo padeceu, então nós padeceremos. Cristo sofreu, então nós sofreremos. Agora, o que significa? Que devemos buscar o sofrimento, né? Tem gente que é assim, eu quero sofrer por Cristo. Não é isso. Você vai agir de forma fiel a Deus, e o sofrimento ele vai vir naturalmente. Certo? Não você procure, não. Quer dizer, irmão, que se alguém vier me bater, eu não posso correr, não? Pode. Corra, meu irmão. Eu vou bater nele porque ele é crente. Corra. Se você tiver a oportunidade de correr, corra. Você não pode revidar. Ele está lhe batendo porque você é crente. Você pode se defender? Pode. Pode se defender. Dependendo do motivo que ele vai lhe bater. Ele vai lhe bater porque é feio, você é feio. Né? Imaginou o cara apanhar porque é feio, eu já tinha apanhado um bocado, né? Aí você pode se defender, meu irmão. Pode se defender. Agora ele tá lhe agredindo porque você é crente, porque você é cristão. Então deixa ele bater. Ofereça a outra face. Entendeu? Se o motivo é esse, ofereça a outra face. Mas se você puder correr, pode correr. Apóstolo Paulo ele saía corrido de várias cidades, várias vezes. Gente, o apóstolo Paulo era apedrejado quando a negada conseguia pegar ele. Não é porque ele queria, não. Oxe. A primeira cidade lá em Damasco, ele saiu dentro de um cesto escondido. Os irmãos jogaram ele por cima do muro, ele saiu dentro de um cesto escondido. Chegou lá embaixo, mola, menino. Foi bater numa outra cidade. Se você puder correr, pode correr, você pode se defender. Mas, se você for pego, dê glória a Deus por isso também. Porque nisso você vai estar agradando a Deus.
tá? Mas se você estiver agindo de forma correta. Então, irmãos, dando continuidade, ele nos chamou para sofrer. Ele nos chamou para sofrer, fazendo aquilo que é certo, tá? Lembre-se disso. Quando ele diz assim, ó, que Deus se agrada disto, ele está falando de que Deus se agrada de você fazer o que é certo. Não é que Deus se agrada só de você sofrer, não. Beleza? Por último, eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, ó, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Não nos chamou Deus, olha que nós estamos no chamado, tá? Quando eu falei por último aqui em relação ao chamado. Tem mais duas coisas que a gente vai ver aí. Não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Gente, Deus ele não te chamou para você ficar no mesmo jeito que você era, não. Ele quer que você se separe do mundo. Ele quer lhe purificar de todas as impurezas que você tem. Ele te chamou para ser santo. Lembre-se disso. E aí onde entra o segundo ponto aqui de Judas. Ele chama os seus destinatários de chamados e agora ele chama de santificados em Deus Pai. Isso significa também que é Deus quem santifica. É Deus quem chama e é Deus quem santifica. Ok? Deus é que nos purifica, Deus é que nos separa. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Significa isso, irmão. Deus te chamou das trevas para a luz. Deus te chamou da imundícia para a santificação. Esse é o chamado. Ele não te chamou para você permanecer no mesmo jeito que você estava, não. Ah, o cara é adúltero, né? O cara é adúltero. Aí vai para a igreja, levanta a mão, aceitei Jesus. Aí no outro dia continua no adultério. Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou para ser santo. O cara é um mentiroso. Vai parar de mentir. O cara rouba, vai parar de roubar. Ele é adulto, vai parar de adulterar. É um fornicador, vai parar de fornicar. Porque Deus te chamou para ser santo. Ele te chamou para santificação, irmão. Agora a santificação ela é um processo. Ao contrário do chamado, que a partir do momento que Deus ele lhe chama de forma eficaz e você vem, pronto, ele já chamou. Ele não precisa estar chamando todo dia, não. Certo? Já chamou. Agora ele lhe chamou para a santificação. Você vai ser santo. Certo? Mas é um processo, é uma santificação. Ele não lhe purificou de uma forma imediata. Beleza? Ele está lhe purificando para lhe apresentar como igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Ok? Então esse é o chamado para a santificação. Essa é a santificação. Então é uma ação divina. Eu coloquei aqui vários textos para a gente ver em relação que é uma ação divina, mas eu acho que o texto já está bem claro. E o tempo está corrido. Eu só gostaria que vocês observassem uma coisa comigo, que está lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 8. Olha o que é que diz aí, ó. E Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Atos capítulo 15, versículo 8 e 9. Aqui, o texto está falando da conversão dos gentios, tá? Está tendo aquela reunião lá em Jerusalém para decidir o que é que eles iam fazer com os gentios. E aqui, alguém está dando testemunho de que o mesmo Espírito Santo que veio e agiu nos judeus é o mesmo Espírito Santo que foi e agiu nos gentios. Certo? Agora, olha como é que esse Espírito Santo agiu. Ele não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o quê? Os seus corações pela fé. Esse processo de santificação começou aonde? Dentro ou fora? Dentro. Foi no coração. Mais um texto aqui, ó.
Hebreus 9, 13 a 14. Diz assim, ó. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Também interno. A purificação aqui feita pelo Espírito Santo, também na consciência, interna. No coração, na consciência. O que é que eu quero que vocês observem? A purificação, ela começa dentro. Ela vem da parte de Deus, mas ela começa dentro de você. Eu não estou dizendo que é você por si só que começa a ser santo. Deus vem e age em você de dentro para fora. Então, ó, o Espírito Santo ele vem e ele age de dentro para fora. Por que isso é importante? Sabe como é que um fariseu ele age? Sabe como é que um falso cristão ele age? Sabe como é que um falso profeta ele age? Ele se apresenta como santo. Então a roupa dele é roupa de santo, certo? A palavra dele é palavra de santo, de quem é santo. As atitudes dele aparentam ser atitudes santas, mas o coração está podre. É por isso que Jesus chama eles de sepulcros caiados. Que é isso? Que é um sepulcro. Sepulcro está um morto, né? Caiado, está pintado lá de cal, bem bonitinho, bem branquinho. Por fora é bem bonitinho. Mas quando você abre, está podre. Está morto lá dentro. Certo? Gente, hoje em dia, o que é que a igreja faz? Muitas igrejas. Olha, para tu ser membro da nossa igreja, tu precisa usar um vestido do alto da cabeça aos pés. Você só pode ser membro da igreja se tiver esse vestido. Você só pode pregar no púlpito se você tiver com a roupa de manga. Ó, hoje eu tô hoje eu tô santo, né? Eu com a roupa de manga, gravata, barbazinha feita. Por quê? Porque aqui o púlpito ele é santo. Gente, isso não é santificação. A santificação ela começa de dentro. Você muda de dentro para fora. É porque você anda de short, dependendo do short, obviamente. Estou dizendo esses shorts imorais, não, que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas aí o homem pega uma bermuda, sai de bermuda, uma camisa. Aí muitos vão olhar para ele, ó, e diz que é crente. É crente. É crente. Porque a santidade dele não se apresenta só em coisas materiais e coisas externas. É dentro. Começa dentro. Onde é que tem na Bíblia, irmão, que Deus manda a gente usar só calça comprida? Deus manda a gente se vestir com modéstia e com santidade. Isso Deus manda. Na Bíblia toda. Certo? A Bíblia toda. Mas onde é que diz que você tem uma blusa com a manguinha até aqui é sinônimo de não santidade? Gente, a Bíblia diz que a santificação ela começa por dentro. Quando essa santificação começa por dentro, sabe o que é que vai acontecer? Você vai mostrar essa santificação fora. As suas palavras vão ser palavras santas. As suas atitudes vão ser atitudes santas. Por quê? Porque a santificação começou por dentro. Já aquele outro que apresentava só por fora, sabe o que é que vai acontecer? Com o tempo a máscara cai. A santificação falsa. Entendeu? Então eu quero que vocês entendam isso. Agora, essa santificação dentro, preste bem atenção no que eu vou dizer. O cara, eu sou crente. Amém. Glória a Deus, é crente. Aí, a gente olha para a vida dele, todas as atitudes são atitudes de descrente. É crente? É não. Porque se Deus agiu dentro do coração dele, o santificando, as atitudes deles vão mudar. Não em coisas superficiais, fazer a barba, isso, aquilo, outro, não. Não é isso. Mas é atitude de acordo com a palavra. Se ele mentia, parou de mentir. Se ele roubava, parou de roubar. Entendeu? É esse tipo de mudança. Abram comigo suas Bíblias, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Diz assim, ó, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai,
para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Está vendo o que está dizendo aí? Se você foi chamado para ser santo e Deus está te santificando, tu vai andar como santo. Tu vai andar como cristão. Tu vai andar da forma como os apóstolos passaram lá para os irmãos lá de Tessalônica. Tu vai andar como convém andar. Não é na fornicação. Entendeu? É na prática da santidade, é na vida santa. É assim, Deus te chama para isso. Deus não te chamou para imundícia, Deus te chamou para ser santo. Gente, pulando aqui para a nossa terceira característica, nós vemos que Jesus, ele nos conserva. Judas, versículo 1, ele vai dizer que nós somos conservados em Jesus Cristo. O que é isso? Isso aqui, irmãos, é o que na teologia o pessoal chama de segurança dos santos, ou perseverança dos santos. E o pessoal fala de forma jocosa e humilhante, da seguinte forma: uma vez salvo, sempre salvo. É? Ah, irmão, isso não é heresia, não? Uma vez salvo, sempre salvo? Não sei. Será que é heresia? Você tem que perguntar o seguinte: quem foi que salvou? Se foi você mesmo que se salvou pelas suas obras, uma vez salvo, sempre salvo, não. Você não está salvo. Mas se foi Deus quem chamou, se foi Deus quem salvou, então a obra foi perfeita. Você pode ter a certeza da sua salvação. Porque nós estamos conservados em quem? Em Jesus. Nós não estamos conservados, não é dentro da igreja, não. Não é na mão do pastor, não. Não é na mão da denominação batista, não. Isso não é nada. Isso não te garante nada. Nós estamos conservados na mão de Cristo. Por Cristo. Ele é quem te conserva. E é nele que nós temos essa segurança. Abram comigo aí João 10, 28. Olha o que é que diz aí. Ó. João capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna. E nunca, olha o que é que o texto diz. E nunca hão de perecer. E ninguém, olha o que é que o texto diz. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aqui ele falando das suas ovelhas. Se nós estamos na mão de Cristo, ninguém tira. E ninguém, gente, é ninguém. Certo? Uma vez um irmão disse assim para mim: irmão, é ninguém, né? Mas se eu quiser sair, eu saio, né? Não, porque você está incluso em ninguém. Se é ninguém. Tu está no meio. É óbvio que tu está no meio. Né? Ah, mas se eu quiser. Não, se eu quiser não, meu irmão. Você foi chamado. Você está na mão dele, então você é dele. Entendeu? Ninguém é ninguém. Então isso, irmãos, é certeza da salvação. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha aí. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o que é que diz no versículo 31. Romanos 8:31. Olha o que é que diz aí. Ó. E diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual também está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Olha o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, quando Jesus diz ninguém, é ninguém. Tá? É potestade, né? Que se refere aos demônios mesmo, tá? Potestades, anjos, altura, profundidade. Se você está na mão de Cristo, ninguém tira. Ninguém tira. Então podemos ter essa certeza de estarmos com Cristo eternamente. Amém? Tenham isso em mente quando a gente der continuidade ao texto da carta de Judas, porque os salvos são esses, foram chamados, santificados e estão sendo conservados na mão de Deus. Não confunda os salvos com aqueles que estão infiltrados no meio da igreja, porque é um joio no meio do trigo. Quando está crescendo a gente não percebe muito não, mas não é a mesma coisa. Tá? Entendam isso. Esse negócio de dizer a igreja precisa ser purificada, a igreja já está sendo purificada. Ah, é porque tem crente na igreja que não é santo. É porque não é crente. Está só infiltrado no meio da igreja. Entendeu? Entendam isso. A igreja está sendo purificada. Deus já chamou a igreja. E Deus vai garantir a entrada da igreja no céu. Porque a salvação é toda dele. Toda pertence a ele. Agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês que ainda não aceitaram Jesus como seus únicos e suficientes salvadores. Deus te chama. Hoje. Hoje Deus te chama. A palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo de achar o Senhor é hoje. Gente, é como um general que chama o soldado. Vem, o soldado tem que ir. É uma convocação. É como um noivo que chega para a noiva, que ama, e faz aquele pedido de casamento. Que você tem a dizer o quê? É sim. Diga sim. Porque Deus ele te chama. Para quê? Para ser santo. E ele garante a sua salvação. Garante. Agora, ele quer que você responda. Você não é um robô. Você não é alguém, um bonequinho de marionete. Ele quer que você responda. Ele não quer que você lute contra ele, não. Ele quer que você diga sim. E você sabe no seu coração que é isso que você quer. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, que não é do meu feitio, fazer apelo nesse sentido, mas toda vez que o evangelho é anunciado, um apelo é feito. Arrependa-se e creia no evangelho. Amém? Se há alguém aqui com essa dúvida, pode conversar conosco. Nós estamos aqui, tá? Para auxiliar e para lhe ajudar. Oremos.